Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente para outro lado do mar, enquanto ele despedira as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir até o teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Pois a travessia desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalhavam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar na barra das suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E, meus irmãos, como não amar nosso Senhor Jesus Cristo? Como não despertar, meus irmãos, para poder viver esta graça que nós recebemos aqui ainda nesta vida e que podemos gozar dela, que é a graça de conhecer, de receber a palavra de Deus, que nos é revelada através do Espírito Santo que habita em nós, meus irmãos. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Jesus, que ensina aquele povo que estava faminto, sacia eles, depois sobe ao monte para orar ao Pai por eles e depois prepara os discípulos da forma que deixam eles irem na frente na barca, atravessando tempestade, ventos fortes, e Jesus aparece andando sobre o mar, ali provando, mostrando, formando eles ali, testando já e ensinando sobre a fé. E aqueles discípulos reconhecem o poder, o senhorio que há em Jesus Cristo. E eles mesmos dizem: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Porque Jesus acalmaria quando Jesus sobe a barca. O vento se cala. E depois, meus irmãos, chegando à beira, à margens da beira da praia, aquele povo reconhece Jesus e vão e pede pelo menos para tocar na barra das vestes de Jesus. E todos aqueles que tocam são curados, os doentes. Esse é o nosso Deus, esse é o Filho do Deus vivo, que nos ama, que nos cuida e que não nos desampara nunca. Confia.